Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, neste sábado. E olha só, hoje a gente vai falar sobre Curitiba e os curitibanos, mas de um jeito assim muito peculiar. O meu convidado é um doutor em várias coisas, mas é um doutor em Curitiba também. É o meu colega José Carlos Fernandes. Bom dia, mais conhecido como Zeca. Bom dia, Bessa. Uma alegria estar aqui contigo. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Olha só, o José Carlos Fernandes é um jornalista de mão cheia, um cara assim que é professor, ele é doutor e mestre em estudos literários pela nossa Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado em jornalismo, mas enfim... embora o currículo dele seja importante e longo, mas o que interessa aqui é dizer assim, o Zeca é um cara que lê como ninguém, talvez mais que ele, só o Dalton Trevisan, a alma de Curitiba e dos curitibanos, né, Zeca? Eu não sei, aqui é difícil. Bom, mas ele acaba de lançar um livro de crônicas chamado Na Brasília com a Ângelo. Um livro que ele lançou, foi uma super sessão de autógrafos, eu estive lá, foi na livraria Tela Aranha, há poucos dias, no sábado de manhã, e tinha uma fila enorme, a fila começava na calçada, você passou lá umas 3 horas pelo menos, né? Foi mais ou menos isso. Autografando o livro, né, Zeca? Foi um tempão. Bom, esse já é o seu livro de que número? Eu não sabe que não fiz a conta, você tem aqui, coletâneas, tudo, mas assim, digamos que é o 7º, 8º, contando tudo, né? Os que eu fiz editando e publicando capítulos junto com colegas, né? Ligados à área de jornalismo mesmo, né? Fora os acadêmicos, que daí é outro departamento, né? Certo. Bom, você, para quem viveu os gloriosos tempos da Gazeta do Povo, né? Era assinante, lia a Gazeta diariamente e tudo mais, claro que conhece o José Carlos Fernandes, porque você tinha uma coluna lá, né, Zeca, de perfis, né? Uhum. Exatamente. Começou em 2008, numa segunda reforma gráfica editorial do jornal, né? Aí veio esse convite do Oscar Rocker, né? O nosso grande amigo Oscar, que insistiu muito, e daí eu fiz a proposta para ele já que estava um pouco intimidado com a ideia de ocupar ali o espaço junto com os escritores, né? Falei, se fossem micro-reportagens, assim, que ela mantivesse a linguagem do jornalismo híbrida com essa da crônica, né? E ele topou, e foram mais ou menos 600 crônicas desde 2008 até há 2 anos, né? Agora quando encerrou essa etapa, né? E majoritariamente a partir de observação de lugares ou de conversa com pessoas comuns e incomuns, várias delas indicadas inclusive por você, que era meu grande fornecedor de fontes. Talvez não tenham sido tantos assim, mas eu realmente te sugeri alguns, porque eu via que você gostava de escrever sobre pessoas anônimas, né? Pessoas assim, não necessariamente pessoas famosas, conhecidas, ou enfim, ou políticos, gente assim, né? Com nome já feito e tudo mais. Você gostava de ir atrás de tipos, né? Tipos e vidas comuns, né? Eu lembro que você escreveu uma crônica uma vez sobre um senhor chamado Gino, né? Sim, seu Gino. Seu Gino. Eu conheci esse senhor porque ele ia sempre lá na Gazeta do Povo. Gino Zandoná, pai do Dr. Cássio Zandoná, que é um médico aí, amigo meu. E o seu Gino, ele ia lá na Gazeta, ele era um publicitário daquelas, né, bem antigo, né, daquela assim, talvez ele já era um senhor de uma certa idade, e a gente se cumprimentava. Eu sempre via o seu Gino chegando ali na Gazeta, ele devia ter alguma coisa ali, algum cliente dele que ela, né, anunciava. Um belo dia, eu leio a sua coluna e você conta a história que ele era um cantor de ópera. Pois é. É um pouco esse era o tempero das colunas, assim, você encontrar alguém que não fosse visível pelo exotismo, né? Porque então isso
colocaria quase que naquela lógica de tipos como a Borboleta 13 ou como o Oil Man, tal. Não, a ideia era alguém que você não imaginava, que tá sentado, o Mauro tá aqui, eu trabalhando, eu vou começar a conversar com o Mauro e descobrir, né? Então o Seu Dino também era uma figura comum. O Mauro, só para explicar para o nosso ouvinte aqui, é o nosso técnico o nosso técnico aqui. Que tá estreando hoje aqui na Jovem Pan. Então, isso veio muito, uma tradição no jornalismo, mas ela foi muito reforçada, né, Bessa, nos anos 90, quando a Eliane Brum publica A Vida Que Ninguém Vê, e ela nos desperta para essa ideia de não procurar pelo exotismo, mas procurar investir no conhecimento e no vínculo com alguém, e todas as vidas são interessantes, né? Porque todo mundo tem uma história por trás, né? E o Seu Gino, essa história das operetas, ele levou lá o material, e também era uma figura conhecida porque ele levava releases, né, pra gente na redação, e era uma figura muito singular, assim, né? Eu lembro sempre do tapa que ele dava na gente quando nos encontrava. A alegria dele era tanta que ele dava um tapa nas costas, então às vezes a gente já se encolhia antes dele. Antes ele chegava, um cara muito bacana, assim. E com vários houve essa surpresa de você não imaginar que existia aquele plano B na vida do personagem, né? E com o tempo a gente começava a procurar por qual lado ele não era tão evidente, né? E foram várias surpresas. Por exemplo, o Edson Bueno, que não foi numa crônica, foi num outro tipo de trabalho, que é um cinéfilo, quer dizer, talvez o mais importante dramaturgo hoje de Curitiba é, sobretudo, um cinéfilo. E daí o investimento da reportagem, né, com a ajuda de um colega, do Rodolfo Stank, foi num lado menos conhecido, né, menos óbvio daquela pessoa. Certo. Como é que você descobria os seus personagens, assim, e mais do que isso, como é que você descobria essas facetas dele? Eu acho assim, foi um treino que veio ao longo da vida por várias camadas. Eu só entendi isso muito tempo depois, né? Eu acho que é o fato de vir de uma família de imigrantes, na qual você conta as histórias de quem ficou, as histórias de quem partiu, eu ouvindo, né, essas histórias. Eu acho que nesse ponto nós hoje temos muita coisa em comum, né, de uma casa, de uma avó, de uma mãe frequentada por compradoras de bordados, né, que era o caso da nossa, e ali é um monte de escuta sobre a vida do outro, né? Não um baú de histórias. Baú de histórias. Você vai escutando aquilo, vai se fascinando. Um pouco também porque os meus pais foram comerciantes a vida inteira, então um balcão é um lugar privilegiado, assim, de histórias, de alguém que chega lá e desabafa. Um pouco a lógica da manicure, né? Quando você tá lá, alguém conta alguma coisa. Também ter trabalhado no Caderno de Cultura há muitos anos, né? O Caderno de Cultura não... A Gazeta do Povo, do Povo, você não tem a notícia quente, né? Você tem que investir muito na personalidade do entrevistado, do artista. E isso é um treino, é uma técnica que você aprende, né? Você não está ligado só ao fato imediato. Esqueci de falar também, como eu fui seminarista há 13 anos, não tem ninguém que escuta mais a vida dos outros do que um religioso. Você senta no sofá de uma casa e as pessoas veem em você uma espécie de enviado divino, e elas olham para você e contam o dilema delas. Eu acho que eu passei desde a minha adolescência Então, um parênteses aí. Você, antes de pensar em ser jornalista, você pensou em ser padre? Pensei. Há muitos anos. Cheguei quase no finalzinho da carreira. Eu acho que foi um grande aprendizado. Pela minha convivência com os colegas, porque são grandes amizades que surgem na vida religiosa. Imagina, eu cheguei a morar em comunidades com 100 pessoas. Olha. É uma experiência única. Muitos desses colegas contaram e contavam a vida inteira deles, né? Dos dramas familiares, né? Então, no comércio, na vida religiosa, na vida familiar, no jornalismo. Quando vem o convite, eu acho que já tinha ali uma percepção de que o personagem não podia ser risível, né? Ele não podia ser exótico no sentido de que o leitor não se identificasse com ele. Sabe? O leitor dissesse, uma pessoa, mas eu não tenho nada a ver com ela. Ele tinha que ler e dizer, puxa, essa história é parecida com a minha. E daí haveria ali o que a gente chama de verossimilhança, né? Como um espelho, né? Então, um pouco a lógica era essa, né? Às vezes não era fácil,
né? De conseguir. Você perguntou como é que vinham, né? Isso. Com o tempo, começaram a vir muitos colegas como você, como outros colegas de redação que diziam assim: Zé, que eu cubro política, eu sei que aquele senhor que está lendo ali na Associação Comercial do Paraná, dentro do elevador, ele tem uma história incrível. Mas eu não vou saber contar, porque eu só sei fazer. E me pegavam o telefone. Então, essas 600 crônicas, elas vêm muito de um trabalho coletivo na redação, sabia? Eu comecei a virar o destinatário das histórias que eu achava e das histórias que os meus colegas, como você, achavam para mim e ficavam felizes de ver aquela história contada, Sim. né? Eu tenho... antes eu sou tagarela, pode me cortar. Não, sem problema. Não, eu acho que no seu caso aqui é bom que você seja tagarela mesmo. Antes da gente falar aqui do seu último livro, né, Na Brasília com o Ângelo, que é a esquina onde você morou e acho que mora ainda, né? Já não tô. Não tá mais, a minha mãe tá lá ainda. Eu tô um pouco na mesma quadra, né? Um pouquinho mais adiante. A minha mãe mora na Brasília com o Ângelo. Isso. Então tem o bar do meu pai tá ali ainda, a minha mãe. Como é o nome do bar do seu pai? Era o Bar do Português na época. Depois ele virou vários outros nomes e agora ele é um bar mexicano. Mas o meu pai ficou muitos anos ali. Sei. E nessa esquina, né? Então tem inclusive uma crônica aí que é sobre o Bar do Português, né? Que era o bar que quase não fechava, né? Ele ficava aberto até domingo às 7 da noite e começava muito cedo. Ele era uma usina, né? De trabalho. Então acho que ali foi também um laboratório muito bacana da vida. E era o segundo lugar, era um bar, mas vendia jornal, né? O segundo lugar que mais vendia Gazeta do Povo em Curitiba, nos idos tempos, né? Do jornal de 3,5 kg, né? Lembra, né? Sim. E só o caderno de classificado. Ele, tadinho, ficou a vida inteira tentando superar o Ingomar da Praça do Batel, nunca conseguiu, né? Porque era o maior vendedor de jornais, mas ele tinha uma técnica para vender jornal. O pai era um bom... todo mundo tem um lado muito bonito, né? O lado bonito dele era o vendedor. Ele era um bom vendedor, sabe? E ele sabia um pouco da vida dos vizinhos. Eu não sei aonde que ele recebia essas informações e tal. Então ele investia. Olha, o senhor é médico, tem uma matéria na página tal sobre saúde. Olha só. E ele ele personalizava assim a venda, né? E era uma excitação, porque o jornal era montado... Doutor Francisco devia adorá-lo. O doutor Francisco passava lá de vez em quando. Era impressionante. O doutor Francisco é uma figura ímpar, né? Como ele fazia com meu pai, acho que ele fazia com vários donos de banco. Do nada ele aparecia, comprava às vezes o próprio jornal, né? Era muito interessante. O próprio dono da Gazeta do Povo ia lá. Exatamente, e perguntava como estavam as vendas, que horas que mais saía. Ele tinha essa... Aliás, ele faria 100 anos, né? E você vai escrever a biografia dele, né? Eu estou escrevendo com um coletivo de colegas, assim. Eu não consegui fazer sozinho, né? Porque não vai dar tempo. Estou fazendo com o Diogo Antonelli, com o Márcio Renato dos Santos, né? A gente tá... Time bom aí. Dividimos em 3 esse trabalho. Ele faria 100 anos agora... 100 anos dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Dr. Francisco Cunha Pereira Filho. Isso, né? Isso. Muito bem. Mas o que eu ia falar aqui é o seguinte, né? Já que você disse que eu fui um dos seus fornecedores de personagens, mas não é para puxar a brasa para minha sardinha, não. Não, é para falar o seguinte. Eu sei que você curtiu muito fazer o perfil da Sabine Waraftig, né? Cujo sobrenome eu não consigo falar igual você, mas tudo bem. É que eu convivi muito com ela, então eu aprendi. Waraftig. Mais conhecida como Bina na família e tal, né? Embora o nome fosse Sabine. Ela era uma imigrante judia, né? Que veio para o Brasil criança após a Segunda Guerra ou durante a Segunda Guerra. Foi dona da Casa das Rendas. Mas o resto é com você. Foi uma... Bom, primeiro assim... Só uma coisa, o sonho dela, como ela me conhecia, ela era muito amiga da minha sogra. Ela sempre... E eu tinha coluna lá na Gazeta, ela sempre falava assim pra mim, quando é que você vai me pôr no jornal? Quando é que você... Ela era muito espirituosa, brincalhona, de bem com a vida. Apesar de tudo que ela passou, né, na guerra. Ela dizia assim, quando é que você vai me pôr no jornal? Eu falei, tá bom, eu vou te pôr no jornal, mas quem vai te pôr é um cara chamado José Carlos Fernandes. Aí... Mas Bessa, antes de responder essa pergunta, uma coisa que eu queria até fazer justiça aqui, que
Quando teve o plano Collor, não sei se você, lógico que você lembra. Claro. Né? Quem que deu o furo foi o Zósimo. O Zósimo foi a primeira pessoa que falou. Barroso do Amaral. Isso, exatamente. Então, você sabe que no nosso meio e no meio acadêmico tem sempre um pé atrás com o colunismo, né? Mesmo que sejam os mais lidos e que tenham, né? Então, qual que era a lógica do Zósimo? Quem que estava numa festa? Quem que estava num lugar onde essas informações correm? E eu lembro quando desde que eu soube essa história do Zósimo, eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? A gente tem uma dívida porque na academia, por exemplo, não há estudos sobre o colunismo social. Há críticas, mas não há estudos sobre o que representou no Brasil o Ibrahim, o Zósimo e tantas outras pessoas. Eu tive oportunidade assim, o próprio Dino Almeida aqui, né? Eu tive oportunidade de, quando fiz o livro sobre os 90 anos da Gazeta, olhar de perto o Dino, né? E a importância e como que muitas vezes o que tinha de mais humano dentro do jornal era a coluna do Dino. Era onde tinha uma foto de uma pessoa, uma foto de uma pessoa interessante, uma história de uma pessoa interessante. Então eu acho que tem essa dívida. Então eu tinha isso no meu radar já quando você começou o teu trabalho e você já veio com uma outra linguagem de colunismo, né? Que já não era aquela tradicional, né? E daí eu falei, o Bessa obviamente é um ótimo fornecedor. Eu anotava, teve vários que eu não consegui fazer, que você... algumas pessoas que eu demorei muito e elas se foram, né? Que foi uma pena, né? E por aí vai. E no caso da Sabine aconteceu uma coisa interessante, que essa relação entre você e a fonte. Ela não tem como ela ser como ela é numa matéria convencional, né? Que você vai lá, você tem uma informação... Sim. E aconteceu uma mágica ali, que no caso dela foi muito marcante para mim. Durante muito tempo, quando a gente ia naquele projeto Ler e Pensar da Gazeta, que existe até hoje, é incrível, ia nas escolas e as crianças perguntavam: qual história você mais gostou de contar? Eu falei, são várias, blá, 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 blá. Mas tinha a história da Sabine. Porque eu fui pensando, puxa vida, eu fui um pouco tímido, né? Eu falei, meu Deus, uma cobertura no Batel, eu não tenho nem roupa para ir na casa dessa mulher, né? E quando ela abriu a porta, ela era uma esfinge, né? Uma mulher muito alta, né? Toda de preto, com uma estrela de Israel aqui no peito, aqueles cabelos vermelhos, lindíssima aos 80 anos, assim, né? A beleza de uma mulher de 80 anos. E eu senti que ela, o tal uma coisa que a nossa geração de jornalista fez muito, que é a leitura corporal, né? Que a gente lia aquele livro lá, O Corpo Fala, lembra? Todo mundo lia na faculdade de jornalismo. E eu entro e ela imediatamente diz: vou buscar um café. Quando a pessoa vai buscar o café, é porque ela está com pressa que você vai embora. Eu acho que ela não estava muito à vontade por algum motivo, né? Quando ela volta com uma toalha toda bordada, e eu reconheceria em qualquer lugar do mundo aquela toalha, porque a minha avó bordou toalhas para a alta sociedade curitibana durante muito tempo, né? Minha avó nunca se tornou uma mulher rica, mas a casa dela lá no portão recebia a famosa bordadeira, a portuguesa do portão. Quando eu olhei, eu falei, nossa, essa toalha foi a minha avó que bordou. E ela reagiu assim, como? De onde você tirou isso? Como é que você sabe onde foi feita essa toalha? Eu falei, não, é da minha avó. Mas como? Quem era sua avó? Minha avó era a dona Marta, bordadeira do portão. E ali eu acho que ela captou com aquilo como um sinal, sabe? Ela sentou e ela disse assim: olha, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia contar a história da minha família com o Holocausto. Porque ela tinha pensado numa história que ela tinha cansado da infelicidade. Ela não queria reviver a tragédia. Porque ela me contou que a mãe dela nunca mais foi feliz, que ela nunca mais teve notícia dos parentes. Assim, aquelas narrativas terríveis. E como ela cria um compromisso com a felicidade, né? A partir de então, tipo, olha, eu não quero sofrer. Mas ela senta e conta. Bessa, o meu trabalho foi pegar a fala dela e editar linear. Ela começa quando os vizinhos descobrem que era uma família judia, né? Quando eles são levados para a rua, o pai dela de pijama. Eles no navio, a mãe pergunta por que Brasil? Ele diz, porque é o único país que nos aceitou, né? E ela vai contando aquilo até a cena final, que é o dia que ela sofre um ataque aqui em Curitiba, uma agressão antissemita, e ela reage, e ali encerra a história.
E ela levanta, ok, não havia um silêncio ali de uma mulher que guarda uma história que ela diz, eu não vou contar mais, e ela conta. E quando eu estava saindo, outro truque, né, modo de dizer que nós jornalistas temos, foi observar o espaço. Claro. Né? Já tinha observado a tua linha. Quando eu vejo um retrato lindo, assim, eu falo assim, nossa, quem é aquela moça parecida com a Rita Hayworth? E ela fala, sou eu. E daí ela completa a história, que ela precisa encontrar uma personalidade para ela, para ela conseguir enfrentar a vida, né? E ela, como muitas mulheres da geração dela, copia o Tomara que Caia, o cigarro com piteira, os cabelos vermelhos da Rita Hayworth no filme Gilda. E daí estava pronto o título, né? Nunca houve mulher como Sabine, né? Em homenagem a Nunca Houve Mulher como Gilda. Detalhe, eu agora estou há anos tentando perceber se há alguma relação entre a Gilda da Casa das Rendas e a Gilda travesti da Boca Maldita, porque será que a Gilda se autodenominou Gilda por causa da chamada Gilda da Casa das Rendas, que era a Sabine? Né? Que era ali, inclusive. Já me disseram que era ligado a Gilda cantora, ou assim, que não teria sido. Mas vamos ver se eu consigo descobrir agora. Eu estou com um doutorando pesquisando a Gilda. Olha só. O nosso colega de jornalismo, o José Eduardo Simões, que tenho certeza que fará um lindo trabalho sobre esse personagem da vida curitibana, a outra Gilda. Sem dúvida. Olha só, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas assim, você, né, você, além de jornalista ativo, militante e tudo mais, você é professor da Federal, já foi da PUC, hoje está na Federal, né? Isso, foi professor do Léo, teu filho. Do Leonardo, meu filho, do Leonardo Bessa, foi, enfim, das minhas estagiárias. De uma delas, não, e de outras também. Todas te amam, Ana Sens, que hoje está lá na França. Elas me falam, né, Bessa, olha, o Zeca, José Carlos, meu professor disse que trabalhou com você, não sei o que e tal. A Bel e outras, né? Bel, que trabalha aqui na Top View. Na Brasília com a Ângelo, você tem uma obsessão pelo Água Verde, né? Olha, assim, eu acho que a gente é de uma geração, né, Bessa, que viu aquele jornalismo do buraco de rua, né, que era uma coisa... Ele foi se modificando, nem tem como a gente explorar tudo isso. E, de certa forma, eu acho que muitos de nós se agarraram a essa ideia do local, né? Do hiperlocal. Né? O hiperlocal é aquele quando você vê o mundo a partir da tua esquina, que é uma mágica na cabeça do jornalista. Fale da tua aldeia, você vai falar do mundo e tal, né? Então, aquilo que eu podia falar era da minha circunscrição. Embora, lógico, se tem relação com outras regiões da cidade, né? Mas acabou que eu notei que, com o tempo, muitas vezes esse espaço da vida aparecia muito ali, e como um lugar interessante que eu vi se transformando. Né? Eu sei que parece meio clichê aquela coisa, era tudo mato. Quer dizer, não era tudo mato, mas dava para jogar vôlei na Ângelo Sampaio, né? Quando eu era criança, né? Mas não é só por isso, não é só por saudade, sabe? É por ver se transformar. E você não é um coroa ainda. Não, né? Pois eu sou já, né? Mas foi bacana ver se transformar, ver se modificar. As pessoas que passaram por ali, eu acho que teve um fascínio também de uma criança. Eu nasci no Novo Mundo, precisamente na Vila Cubas, né? De uma família de imigrantes. Quando a gente muda para Água Verde, a gente não era a Água Verde dos italianos de cima, dos italianos de baixo, das famílias judias todas da Ângelo Sampaio. Ali tinha várias famílias judias na Ângelo Sampaio, amigos meus de infância, das famílias da Petit Carneiro, que é um lugar muito interessante, de onde vem o Negro Rosa, um dos personagens, onde viveu a Maria Nicolas, né? Também foi um personagem que depois eu pude escrever, porque era uma região que alagava. Hoje não, a Petit Carneiro é um metro quadrado caríssimo ali, mas então assim, tem muitas camadas, mas eu acho que a ideia de você fazer uma cartografia do lugar onde você mora, onde você vive, que é Curitiba inteira, que é o mundo, qualquer lugar que você vá, começou ali, né? Ali entendendo quem eram aqueles vizinhos, né? Entendendo como era esse bairro que está cada dia
mais diferente, que talvez tenha sobrado muito pouco, né, do que do que ele era, né, mas que, sei lá, é uma delícia mantê-lo vivo em algum lugar, né, que seria... Então eu não diria que é uma obsessão, sabe? Eu diria assim que é uma... mas uma boa obsessão. Você praticar o afeto pela cidade, que é o que torna uma cidade melhor. E tem um segundo aspecto, assim, como eu vivi fora 13 anos, né, no seminário, quando eu volto, eu confesso a você que eu volto com medo de Curitiba. Eu volto com medo. Mas o seminário era onde? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Bessa, assim, eu, menino daqui, descobri o que é quando alguém te diz, vai lá em casa, e é pra ir. Né? É pra ir. Assim, a gente tem aquela coisa não, eu vou, você não vai, né? Então, e eu tinha todos esses clichês em torno de uma Curitiba difícil, de uma Curitiba antipática, que eu pensei, bom, reservada. Intuitivamente, eu tô voltando para um lugar que não é caloroso como os lugares que eu vivi. Né? E daí eu tinha um pouco de medo. E eu falei, bom, eu tive que fazer um exercício de dizer, uma cidade desse tamanho, que gerou Poti, que gerou Dalton, que gerou Teza, que gerou Leminski, que gerou músicos, né? Na época tinha 14 músicos na Orquestra Sinfônica do Mundo. Ayrton Moreira. Então, vai, assim, é infinito. Essa cidade não pode ser uma cidade onde as pessoas não conversam, onde as pessoas não se gostam. Porque pessoas que não se gostam não produzem cultura, arte, não produzem... Então eu acho que essa provocação, sabe, de não ficar preso a essa ideia clichê de uma cidade ruim, era descobrir a cidade boa. Até que a Sandrine um dia me disse assim, eu acho que você é a única pessoa que vê coisas boas em Curitiba. Eu digo, não é possível. A experiência nossa com Curitiba é uma experiência legal. E gente antipática tem em Goiânia, tem em Recife, tem em Porto Alegre, tem em tudo que é lugar. Quer dizer, não é um privilégio nosso. Então eu acho que tem, assim, você tem que entender que cada lugar tem um pouco... E Curitiba tem essa peculiaridade que é uma cidade, assim como o Paraná também, formada por diferentes culturas. Exatamente, está muito ligado a isso. Quer dizer, qual é a cultura hegemônica? Eu tive que estudar bastante isso, sabe? Para não cair no lugar comum, sabe? De dizer, aqui assim, não é. Ela... O curitibano é um mosaico, né? É um mosaico. E ele é fascinante como... O curitibano típico, né? Como qualquer outro lugar. E os que chegam e os que acabam incorporando também, né? Muitos desses costumes. Eu tinha um leitor, Tirone, igual o Tirone Power, que ele me escrevia muito. Ele era de Pato Branco. E ele dizia assim, tá vendo? Olha um curitibano. Hoje um curitibano buzinou pra mim na rua e o sinal tava aberto pro pedestre. Isso que eu falava, Tirone, mas quem garante que o cara que buzinou pra você não era de Pato Branco? Né? Tem uma série de crenças que a gente vai criando. E no mundo do jornalismo, a gente conhece muita gente fascinante. Entre pessoas conhecidas tal, e entre pessoas desconhecidas. Quer dizer, o que a gente chama de espírito humano, ele está entre os ricos, né, entre os pobres, ele está entre os anônimos, ele está entre os conhecidos. Quer dizer, e o desafio do jornalista é fazer com que esses grupos conversem de alguma maneira, né, pela palavra. Quando você revela que o professor Odemar Blasi era não só um dos maiores arqueólogos, né, do mundo, talvez, reconhecido internacionalmente, mas ele era um fã do Che Guevara, ele conhecia tudo de um personagem da história. Você revela isso, você une aquele personagem do mundo da ciência com pessoas de outro mundo. E por aí ia a vida. Quando você lembra como que a Sabine reage à tragédia, você está falando para milhares de pessoas que também têm que reagir à tragédia. Que tem suas tragédias diárias, né? Tem as suas tragédias diárias. E ela foi lá, se vestiu de alegria, né? E foi viver. Como que é o trabalho de quem está vivo é viver. Foi o que ela fez, né? Foi viver porque ela não podia carregar aquela dor para sempre. Então, esse é o barato. Então, essa é uma cidade como todas as outras, que existem essas pessoas que o nosso trabalho é descobrir, né, onde elas estão. É o trabalho do jornalista, é o cara que liga, né? Sim. Então, assim, é trabalho de operário.
Por isso que o jornalismo é fascinante. É fascinante. Todo mundo. E hoje eu vejo tanta gente trabalhando com pessoas comuns, sabe? Isso eu digo assim, que bacana. Parece que nesse mundo que ficou tão grande, tão oceânico por causa da internet, de novo há esse movimento de olhar a janela, né? De contar histórias de vida, de identificar pessoas. Eu tô percebendo isso com grande alegria. Acho que essa tradição do jornalismo, que é muito antiga, que ela se renova sempre, ela permanece sendo uma questão de sobrevivência, porque a gente quer mostrar, olha, alguém como você inventou a vida, né? Não é superação, não é reinventar-se, essas coisas assim. Ele foi lá e viveu. Ele desenvolveu o espírito humano, ele criou, né? E isso é incrível. E ele pode, de alguma forma, você pode ter uma identificação com essa história. Sabe, né? Uma pessoa que foi você que me passou, que eu amei? Posso falar mais uma? Pode. Aliette Prosdóximo. Dona Aliette. Você sabe que eu eu também fui assim pensando que vai ser divertido, vou falar da Susila, não sei o que ela. Eu encontrei uma mulher tão fascinante, a conversa, e eu fiquei encantado com ela. Então é também interessante quando você vai com uma expectativa X e você chega lá e a pessoa vira uma página, sabe? Então, assim, nossa, eu tô lembrando dos que você me passou, mas foi muito bacana aquilo, sabe? Que bom, essa eu nem lembrava. Você falou do acervo. Sim, que ela tinha um acervo, fotos, e daí foi por causa disso que eu cheguei lá. E a Susila foi uma grande escola de etiqueta, que ensinava as meninas a andar. Mas você sabe o que ela me contou? Lá pelas tantas da conversa, ela disse assim, você sabia que na década de 70, várias dessas mulheres que iam na Susila se desquitaram e perderam tudo. E eu comecei a ensinar, a mostrar para aquelas mulheres que o francês que elas tinham aprendido no Sion, que elas podiam ganhar dinheiro com aquilo. E é verdade, eu lembro de muitas histórias de mulheres que foram enganadas nos desquites, né? Ela falou assim, todas elas cheiravam um perfuminho de maçã da Helena Rubinstein. Né? Elas tinham o mesmo cheiro. E ela começou a falar como que aquilo foi uma grande pauta. Ela mostrava uma mulher que vai reunir outras mulheres e vai dizer, olha, vocês não têm mais grana, vocês têm que ir à luta, vocês têm que pegar o que vocês têm. Porque elas achavam que elas não tinham nada. Sim. Eu não trabalhei, eu cuidei de filhos, eu cuidei de casa, né? Eu servi jantares, e agora? E ela foi me citando várias que eram grandes empresárias e criadoras e comerciantes em Curitiba. E hoje devem estar aí bem-sucedidas. Bem mulheres que ela acolheu no ombro e disse assim, querida, levanta a cabeça, vai lá, vamos à luta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Me diz aqui, vamos lá. Eu achei incrível aquilo, porque era o espírito humano. Ela ter essa sensibilidade de perceber que elas não eram mais clientes dela. Elas eram pessoas com quem ela tinha uma obrigação de sororidade feminina, né? E essas mulheres que foram lá e disseram, cara, tchau tchau e um beijo no ombro, né? Olha, com dor no coração, eu vou ter que dizer que o nosso tempo chegou ao final aqui, né? Garanto que o Mauro está curtindo aqui as histórias, né, Mauro? Estou conversando aqui com o meu amigo, colega José Carlos Fernandes, professor universitário, escritor, enfim, muitos livros já no currículo, mas o último dele é Na Brasília com a Ângelo. Aqui uma pergunta rápida que eu te fiz quando você entrou aqui no estúdio. Não é uma coletânea das crônicas que você publicou na Gazeta, e você deu uma resposta muito interessante. Foi uma seleção das que eram mais pessoais, crônicas mais clássicas, com algumas exceções, porque as dos personagens eu preciso fazer uma outra dinâmica aí para publicar. Não, mas eu quero que você responda o que você me respondeu aqui fora do ar. O que eu respondi? Você falou, eu não podia publicar as mesmas crônicas porque as pessoas mudam. As pessoas... Não. Eu falei assim, todos os personagens eu tenho que ir atrás do que eles podem mudar, de sexo, de partido político, de religião. E eles iam dizer, eu não sou, que bom, querido, mas eu não sou mais aquela pessoa que você entrevistou lá em 2016. Então, esse trabalho ainda, se for acontecer, eu vou ter que fazer. E vai ser muito legal, porque eu quero poder reencontrar essas pessoas, né? Eu tenho já uma seleção daquelas que eu gostaria muito de poder, porque Bessa, você sabe disso, a angústia do jornalista é não reencontrar as pessoas com quem você teve um vínculo, é muito próximo, né? E daí às vezes você fica anos e diz, meu Deus do céu, né? Quanto tempo eu não falo com aquela pessoa que me contou tanto da vida dela, que depositou em mim essa confiança de ser o narrador
daquela existência, né? Pelo menos de parte dela, né? E então eu espero que no próximo eu possa ir atrás dessas muitas pessoas e perguntar: tudo bem? Tá valendo? Zeca, muito obrigado, parabéns pelo seu lançamento. Eu tive lá, repito aqui, foi um super lançamento, né? Muito prestigiado, claro. A grande maioria das pessoas que estavam lá eram nossos colegas jornalistas, né? Seus admiradores, seus amigos, mas também tinham outras pessoas lá. Vi o ex-reitor da Federal, professor, o último reitor agora que me fugiu, o Ricardo Marcelo. O Ricardo Marcelo. Eu acabei nem vendo ele tava lá. Tava lá, um abraço, sim, tava lá. E entre tantas outras pessoas, né? Muito obrigado, parabéns. Obrigado. O livro tá à venda lá na Tela Aranha, né? Na Tela Aranha, isso. A edição é da Tela Aranha? É da Tela Aranha, que é a Bárbara, que é a editora. Bárbara Tanaka. E o companheiro dela, o Guilherme. A Bárbara foi nossa aluna lá na Universidade Federal. Isso. E foi pro mundo livreiro e está aí olha, tá aqui o livro, olha, aqui na minha mão, na Brasília com a Ângelo. Muitos livros no catálogo e revitalizando o centro ali. Ele abriu uma livraria num casarão velho da Saldanha Marinho. A apresentação do Luiz Henrique Pelanda, né? Outro cronista também de mão cheia aqui de Curitiba, não é? Opa, esse é grande. Zeca, mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Bessa, prazer revê-lo, abraço. O Grandes por Bessa deste sábado vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.